Olá, meus amados do YouTube e também do Facebook. Meus amados, chegou aquele momento e aquele dia, né, que eu já tenho na minha lista de compromisso, já se tornou um compromisso já isso, né? De cada 8 dias eu fazer um raciocínio, num vídeo com raciocínio, para que as pessoas que vêm assistir esse vídeo, ela venha pôr seu raciocínio para funcionar, né? Porque infelizmente a religião, ela entrou no raciocínio da chamada igreja e de todo o povo, né? E detonou uma bomba atômica que o povo não consegue raciocinar mais nada, as coisas tudo bem claras aí, mas o povo não consegue raciocinar, voltar o raciocínio da realidade. E por isso se entrega aí a uns cães golosos, né, que tira toda a lã das ovelhas sem piedade. Então, meus amados, eu queria que você acompanhasse comigo um pequeno raciocínio que eu vou fazer aqui agora, né? E hoje eu escrevi, porque se eu não escrever, eu esqueço tudo que eu gostaria de falar, né? Então eu escrevi. Então, meus amados, veja bem a situação. Eu sou divorciado. Eu sei que muitos sabem, nem seria necessário falar. Mas pode ser que tenha alguém que esteja assistindo esse vídeo que não sabe disso, né? Eu sou divorciado. Então, minha ex-mulher, quando era solteira, ela assinava como Maria Ursulina da Conceição. Esse era o nome dela quando de solteira, quando ela era solteira, antes de se casar comigo. Quando nós casamos, ela passou a assinar Maria Ursulina da Silva, carregando o Silva, que é do meu nome, né? Por que ela fez isso? Por que ela fez? Porque ela casou comigo. Então isso é uma rotina, é normal, todo mundo sabe disso, né? Que quando uma mulher casa com um homem, o nome dela é mudado. Okay? O nome dela, você vê que nunca se muda o nome do homem, é o nome da mulher que se muda. É preciso, meus amados, que você raciocine a coisa, né? Para que você chegue o mesmo raciocínio que eu. Então, o que muda é o nome da mulher. Presta bem atenção. O que muda é o nome da mulher e não do marido. O meu nome não teve alteração. Qual foi o nome que teve alteração? O nome dela. Porque ela foi a esposa. Virou minha esposa. Então o nome dela teve alteração. Então vamos acompanhar aqui, né? O meu sobrenome, que era o Silva, ela herdou o meu sobrenome Silva. A pergunta é: por que eu sou cristão? Por que eu posso dizer que sou cristão? Né? Por que o mundo, o povo todo diz que é cristão? Diz, né? Pelo menos diz. Que o pior era negar. É negar que não é cristão. Isso é o pior. Mas todo mundo diz que é cristão. E a pergunta é por quê? Se Jesus de Nazaré não era cristão, e aí? Por que eu sou cristão? Porque nós somos cristãos, todo mundo diz que é cristão, pelo menos diz isso, que o pior é negar, né? Pior é negar esse nome, de negar que não é cristão. Mas se Jesus de Nazaré não era cristão, e a igreja segue quem? Eu quero que vocês me ajudem, né, nesse raciocínio. E o que é que o povo segue hoje? Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré não era cristão. Se Jesus de Nazaré não era cristão, como que eu vou carregar o nome de cristão? Se ele não era, se não tinha cristão no sobrenome dele. Meus amados, vamos raciocinar a coisa. A minha ex-esposa carregava o nome Silva, porque eu tinha o nome Silva.
o sobrenome Silva. E hoje nós carregamos o nome de cristão, o sobrenome de cristão, porque o povo acompanha Jesus de Nazaré, e Jesus de Nazaré não era cristão. Você não vê que tem coisa errada aí? Né? Porque eu sou cristão. Se Jesus de Nazaré não era cristão, Jesus de Nazaré era um judeu, nascido de uma judia, né? E nascido sobre lei para cumprir lei. Então, da cruz para trás, não existia cristão. Da cruz para trás, não existia cristão. E como o povo quer ser cristão? É praticando obras da cruz para trás. Obras de Jesus de Nazaré. Eu quero que eu precisava que vocês me ajudassem. Não era cristão. Jesus era um judeu. E antes da cruz não existia cristão. Antes da cruz não existia cristianismo. Isso já bem depois que Paulo, já pregando o Evangelho da Graça, lá, acho que, se não me engano, foi na igreja de Coríntios, que começou o reconhecimento de cristão. Porque antes não existia. Porque como ia existir cristão se não existia nenhum cristão? Existia judeu. E Jesus de Nazaré era um judeu. Né? Não existia. Se eu vivo as práticas de Jesus de Nazaré, antes da cruz, posso dizer que eu sou cristão, meus amados? Posso eu dizer que sou cristão? Se eu vivo as práticas de Jesus de Nazaré, se eu vivo as práticas de um judeu, que era Jesus de Nazaré, como que eu posso dizer que eu sou cristão desta maneira? Não tem, que nem diz o Chaves, não tem por onde. Né? Logo que não, né? Lógico que não. Lógico que não. Eu não posso dizer que eu sou cristão se eu pratico obras de Jesus de Nazaré, o judeu, o que não era cristão. E por que somos chamados de cristão? Porque nós fomos transformados, né, em uma igreja. A igreja somos nós. Então, o Espírito que estava em Jesus de Nazaré, que era o próprio Deus, Cristo quer dizer Deus, esse nos fez uma igreja, nos transformou em uma igreja. E o que aconteceu com essa igreja? Ela casou com ele. Então a igreja é casada com Cristo. E é bom relembrar, frisar, que Cristo não ressuscitou. Aí muita gente já, mesmo aquelas pessoas que têm acostumado a ouvir minhas pregações, podem entrar em parafuso agora, né? Como assim Cristo não ressuscitou? Porque Cristo é Deus. Homem não pode matar Deus. Para Cristo ter ressuscitado, ele teria que ter sido morto. Então, se Cristo tivesse sido morto, ele não teria vencido a morte. Ao contrário, a morte que tinha vencido ele. Então, meus amados, quem foi que ressuscitou? O judeu. O Jesus de Nazaré, o carne. Quem ressuscitou foi a carne que ressuscitou. Porque era uma profecia. Essa profecia não podia passar sem cumprir. As profecias diziam que ele ia ressuscitar ao terceiro dia, então ele ressuscitou. E ressuscitou para quê? Então, se ele ressuscitou e a carne dele não está no céu. No livro dos apóstolos, diz que a carne o corpo de Jesus foi desfeito nas nuvens. Por quê? Para provar que assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitamos com ele. Então nós somos novas pessoas. E assim, para provar que assim como ele ressuscitou e estava ali no meio comendo, depois do ressuscitamento, ele comeu com os apóstolos. E assim como foi possível com ele, seria com nós.
Por isso que ele ressuscitou. O Jesus de Nazaré ressuscitou, não Cristo. Cristo, ele desencarnou. Que está escrito, né, no livro de João lá, acho que é capítulo 1, que o Espírito desceu do céu e encarnou em Maria. Então, o Jesus de Nazaré era a carne, que o Deus, o Espírito, quando desceu do céu, se encarnou. Né? Então, o que aconteceu com a morte da cruz? O Cristo desencarnou. Desencarnou. Quem ressuscitou? O carne. Esse morreu e ressuscitou. Né? Ressuscitou. É preciso que nós entendamos isso. Aí quando Cristo desencarnou, ele formou agora. Ele teve o poder de fazer isso porque o carne cumpriu as leis de Moisés, toda a lei de Moisés, né? Que se ele não tivesse cumprido toda a lei de Moisés, o Cristo desencarnado também não poderia tornar a igreja, o povo, numa só igreja e casar-se com ela. Por quê? Porque não tinha sido paga a promessa, não tinha sido paga a lei não tinha sido cumprida. E a profecia dizia que não passaria um tio que não fosse cumprida. Como Jesus de Nazaré cumpriu, então ele pôde fazer essa transformação, nos transformou a sua igreja e casou com ela. Então, uma vez casado, recebemos o quê? O sobrenome de cristão. Mas o povo não respeita. A igreja não está respeitando esse sobrenome que recebeu de cristão. Estão indo para onde? Para Jesus de Nazaré, recebendo o sobrenome de judeu, porque se a igreja está praticando obra judaica, o que é que ela é? Uma judia. A igreja que se diz de Cristo, ela não é uma igreja cristã, ela é uma igreja judaica, é uma igreja judia e não cristã. É necessário que a igreja assuma o seu papel, respeite o sobrenome que ganhou, o sobrenome que teve, de cristão. Porque Cristo é o Espírito, o Deus que é Espírito que estava em Jesus de Nazaré. Então, por conta disso, nós recebemos esse nome de cristão. Por quê? Fomos casados. A igreja recebeu cristão. Você vê que o nome de Deus também não alterou. Alterou que nós que somos agora cristãos. Deus sempre foi Deus e sempre será Deus. Mas nós fomos alterados. Né? Nós somos alterados. O gentio de cristão, o judeu de cristão, todo mundo virou cristão, só que precisamos respeitar. Precisamos honrar esse nome. Assim como uma mulher não honra o sobrenome do marido e o trai, e o casamento é desfeito, apesar que Cristo ele não dá divórcio, né? Está escrito que Cristo não dá divórcio. Então é preciso que a igreja respeite o sobrenome que tem, e cristã, uma igreja cristã. Todos nós somos cristãos por conta disso, porque fomos casados com Cristo e não com Jesus de Nazaré. A igreja não foi casada com Jesus de Nazaré, foi casada com Cristo, o desencarnado, o Deus, o próprio Deus, o Espírito, e não com a carne. Mas quer que faz? Quer que as igrejas vivam aí uma vida judaica, assumindo que eles ainda chamam de noivo, né? O carne ainda. Você vê o quanto que a igreja está atrasada, o quanto a igreja ficou para trás. O quanto? Mais de 2000 anos, não digo 2000 anos, né? Mas 2000 anos, nós estamos em 2000 e pouco. Quando passar de 2033, aí seria mais de 2000 anos. Mas quase 2000 anos a igreja é deixada para trás. Está lá no noivo, no Jesus de Nazaré, no carne. Não pulou para o outro lado da cruz, não assumiu o seu sobrenome de cristão e vive Jesus de Nazaré. E isso que é adultério. Bem, vamos continuar aqui. Porque somos chamados de cristão, porque nós fomos transformados em uma igreja. Não é igreja de pedra, é nós. Nós somos a igreja. Em uma igreja, e Cristo
desencarnado do corpo de Jesus de Nazaré, casou com ela. Então nós temos agora o nome de cristão. Meus amados, o Cristo não ressuscitou. Quem ressuscitou foi Jesus de Nazaré. Porque Cristo é Deus, é o próprio Deus. E Deus é Espírito, o Espírito não morre. Então não tinha como o povo matar a Deus. Deus é Espírito, o Espírito não morre. Se o povo ter matado Deus, como é que... E aí? Não, o povo mataram Jesus de Nazaré, o carne. Deus não. Deus também nunca ressuscitou. Ele desencarnou da carne de Jesus. Quem ressuscitou foi Jesus. Cristo não ressuscitou. Quem ressuscitou foi Jesus de Nazaré. Como está escrito no livro de João, né? Acho que é capítulo 1. No livro de João, logo no princípio, antes era o verbo, o verbo se fez carne. Então, antes o verbo é o Espírito se encarnou, se fez carne. O povo não quer entender, né? O verbo se fez carne. Cristo é o mesmo, ou seja, Deus é o mesmo. Sempre foi Deus. Ninguém pode matar Deus. Mataram a carne, Jesus de Nazaré. Mataram Jesus, a carne. Essa ressuscitou. Para se cumprir as profecias. Mas a carne, o corpo, né? Mas a carne ressuscitada, o corpo que ressuscitou, está escrito no livro de Atos dos Apóstolos. Foi desfeito nas nuvens. No céu, meus amados, não entra carne. No céu não entra carne. Para encontrar parentes no céu, teria que ter carne lá no céu. Então, aquele engano que os crentes, praticamente o mundo inteiro, tem de encontrar seus parentes lá no céu. Essa semana mesmo eu vi um vídeo aqui no Facebook, certamente ele era pregador, estava num desses programas de podcast, isso aí. Ele falando que era a felicidade dele é de saber, que sabia que lá no céu ia encontrar os parentes deles. Banana para você que vai encontrar seus parentes lá. Lá não tem carne. Você conheceu, você é parente da carne. E essa carne não pode subir ao céu, porque essa carne é pó da terra. Ela tem que voltar para a terra. Quem vai subir ao céu é o Espírito. O Espírito você nunca conheceu. Ninguém nunca pode ver Espírito, você nunca conheceu. E como você vai chegar lá no céu? Esse era o meu Espírito da minha mãe. Esse era o Espírito do meu pai. Como? Se você nunca viu eles. Você viu a carne. Seu conhecimento é com a carne. Esse conhecimento vai ficar aqui. Assim como os espíritos, está escrito que não trouxeram, foi apagada a memória dele quando eles desceram nessa terra participar de carne e sangue, assim é a volta deles. Assim é a volta. Vai ser apagada também a memória deles. Então, não se iluda, meus amados, não se iluda de esperar encontrar seus parentes lá. A carne é pó da terra. E daqui, dessa terra, lá não passa. Nada daqui dessa terra passa lá para cima. Nada. É pó da terra. Meus amados, Deus tem seus filhos, que são os espíritos. Porque Deus, Ele é espírito. Então, se Deus é espírito, os filhos deles são espírito. Então, é esses que vão voltar lá para o céu. Espírito esses que está em mim, está em você, mas você não conhece. Você não pode ver espírito. E como é que você vai conhecer lá no céu o seu espírito se você não conheceu aqui nessa terra? E nós temos os nossos filhos. Eu tenho meus filhos. Mas filho o quê? Filho da carne. Como é que eu vou esperar encontrar
meus filhos lá no céu, ou eles me encontrar, vice-versa, né? Se eles são pó da terra, é meus filhos, mas é pó da terra. E dessa terra a carne não passa. Porque é pó da terra. Meus filhos que são carne, pó da terra. Há um grande abismo. Está escrito isso, né? O povo que não entende. Há um grande abismo entre esse mundo e o paraíso. Há um abismo enorme que essa carne não pode passar. E o povo esperando encontrar parente lá no céu. Não vai, não se iluda. Você tem que fazer de tudo para viver nessa terra. Usufruir o que Deus te permitiu usufruir nessa terra. Coma bem, vista bem, namore, faça amor, faça tudo o que você puder, com sabedoria, é lógico, com sabedoria. Faça tudo que você puder nessa terra, porque a sua vida está limitada aqui nessa terra. Um grande abismo entre esse mundo e o paraíso que nos separa. Há um grande abismo nesse paraíso entre nós e o paraíso, esse mundo é que nos separa. Nós não podemos passar desse abismo. Só os espíritos que eles passam até a parede, né? Estão aqui, então no instantinho já pode estar no céu. Mas carne, meus amados, não vamos se enganar. Só os espíritos podem fazer isso. A matéria não. Essa matéria não pode fazer isso. Não pode pular esse abismo que há entre a terra e o paraíso. E é o que conhecemos, né? É o que nós conhecemos, a matéria. E mais nada, meus amados. Nós só conhecemos a matéria. E essa matéria, ela não pode sair daqui, porque ela é parte dessa terra. Ponha isso na sua mente. Paz e graça. E até o próximo encontro. Amém? Fica com Deus.